Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para algo diferenciado na nossa disciplina, tá? Para uma aula diferente. Hoje eu trago um trabalho avaliativo já para a abertura desse segundo bimestre, certo? Onde nós iremos continuar trabalhando, só que dessa vez um pouco mais de um pouco mais afunilado, a questão da idealização de um herói ou heroína romântico ou romântica, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando a escola romântica nesse segundo período e nós ainda estamos na primeira geração, então é interessante uma certa análise de modo mais minucioso, principalmente das principais personagens que permeiam as obras em prosa da nossa literatura e também de literaturas estrangeiras, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse personagem super importante na história, no enredo das histórias em prosa, que é o herói ou a heroína romântica, né? O mocinho ou a mocinha. Da mesma forma que nós temos os antagonistas, os vilões das histórias, nós também temos os heróis e heroínas, né? Então hoje a gente vai falar de modo breve, claro, porque eu trago para vocês todas as orientações de como irá se dar a questão da elaboração e apresentação deste trabalho, tá bom? Para isso, nós vamos ter que visitar o nosso livro didático na página 66. Se você não estiver com seu livro aí em mãos, não tem problema. Eu estou aqui, vou fazer a leitura de toda a página 66 e logo na sequência eu vou dar todas as devidas orientações para que ninguém perca nenhum tipo de detalhe de como irá se proceder a elaboração e apresentação dessa atividade avaliativa, tá bom? Então, o herói romântico diz assim: o elemento do romance que melhor representa os ideais burgueses é o herói. Rebelde e apaixonado, ele não mede esforços para fazer valer seus valores individuais em um mundo contrário a eles. Se regras, convenções ou comportamentos sociais viciosos servem de empecilhos para a realização do amor, da justiça ou da honra, o herói enfrenta-os e invariavelmente vence-os. Essa vitória do eu sobre o mundo simboliza o triunfo da individualidade romântica. Apesar das particularidades de cada um dos inúmeros romances publicados naquela época, algumas características aparecem com frequência na trajetória vitoriosa do herói romântico. Em grande parte das histórias, ele é inicialmente um indivíduo honrado, honesto, porém ingênuo. Contudo, não tarda até que algum grande revés, uma injustiça, uma traição, o leve a perceber as mazelas à sua volta. Após essa queda, espécie de morte simbólica, o herói atravessa um período de aprendizado, na qual muitas vezes, com o auxílio de uma personagem experiente e sábia, planeja seu renascimento triunfal. Passada a aprendizagem, o herói regressa a seu mundo e, com astúcia e por vezes violência, faz valer seus ideais. Um claro exemplo é a trajetória de Edmond Dantes, protagonista de O Conde de Monte Cristo, romance do francês Alexandre Dumas, publicado em folhetim entre 1844 e 1846. No início da narrativa, Dantes é um marinheiro, noivo da bela Mercedes. Porém, é preso injustamente, vítima de um complô arquitetado por seus adversários. Cada qual movido por um interesse escuso, seja seduzir Mercedes, seja tirar-lhe o posto de capitão. Apartado da sociedade, Dantes passa mais de 10 anos na prisão, onde conhece o Abade Faria, com quem adquire diversos conhecimentos e ouve falar da existência de um tesouro. Ao morrer, Faria é colocado em um saco, mas Dantes retirou o cadáver e ocupa seu lugar para que possa ser lançado ao mar e assim fugir. Livre, encontra o tesouro na ilha de Monte Cristo, conforme dissera o Abade. Rico e sábio, retorna à sociedade e assume diversos disfarces, entre eles o de Conde de Monte Cristo. Então põe em prática um engenhoso plano de vingança do qual nenhum inimigo sai impune. O trecho abaixo evidencia como Dantes representa o indivíduo excepcional, tão característico do romantismo. Sob disfarce,
estas suas palavras ao reencontrar um de seus amigos. Vamos às palavras usadas pelo personagem. Um momentinho. As palavras são as seguintes: sou uma dessas criaturas excepcionais, sim, senhor, e creio que, até o dia de hoje, homem algum viu-se numa posição igual à minha. Os domínios dos reis são limitados, seja por montanhas, seja por rios, seja por uma mudança de costumes, seja por uma língua diferente. Meu reino, por sua vez, é do tamanho do mundo, pois não sou nem italiano, nem francês, nem hindu, nem americano, nem espanhol. Sou cosmopolita. Nenhum país pode dizer que me viu nascer. Somente Deus sabe que torrão há de me ver morrer. Adoto todos os costumes, falo todas as línguas. Portanto, compreenda, não sendo de país algum, não pedindo proteção a governo algum, não reconhecendo homem algum como irmão, nem um único dos escrúpulos que detêm os poderosos ou paralisam os fracos que me paralisa ou detém. Então nós temos aí uma breve passagem de O Conde de Monte Cristo, uma das obras mais conhecidas, né, de Alexandre Dumas, onde o personagem se coloca justamente acerca do seu retorno e tal. Diz que ele é cosmopolita, não pertence a nenhum tipo de sociedade, não pertence a nenhum tipo de nacionalidade, né? Então essa obra representa como poucas o espírito romântico, ao mesmo tempo em que a composição evoca a dominação do homem sobre a natureza. Também revela sua insignificância diante da vastidão da paisagem. Ao lado a gente percebe uma imagem simbólica desse personagem de costas, né? A gente não percebe os traços físicos dele, mas a gente percebe que é um homem que está em altas altitudes, né? Em uma altitude bastante grande assim, e refletindo, olhando para essa paisagem bonita e refletindo, né? Então vamos às orientações do trabalho para que não fique um vídeo longo e com dúvidas, tá? Então, pessoal, este é um trabalho que é algo que eu vou experimentar. Uma coisa que eu tive vontade de fazer ano passado, mas eu não fiz, né? Já nesse período de pandemia, que era fazer um trabalho em grupo, mesmo à distância, certo? Com o auxílio dessas ferramentas, redes sociais e tal, vocês, cada um na sua casa, irá colocar em prática as ideias desse trabalho avaliativo para apresentar na semana que vem, justamente na próxima terça-feira, certo? No dia 4 de maio, vocês irão se apresentar numa live que eu vou tentar gravar. Então é o seguinte, essa atividade vale 3 pontos para cada um dos 3, certo? São 2 pontos pela questão de fazer o trabalho propriamente dito e mais 1 ponto pela sua presença, do começo até o fim. Professor, eu não quero fazer o trabalho, eu quero fazer apenas, eu quero pelo menos estar presente na apresentação dos meus colegas. Eu posso? Pode. Mas aí para você não vai valer 3 pontos, vai valer apenas 1 ponto. Porque é um ponto de frequência, né, de participação lá durante a assistir o período de assistência à apresentação dos colegas e mais 2 pontos em relação a esses tópicos que eu coloco aqui para vocês, tá? Professor, o que é que a gente vai ter que fazer para adquirir 2 pontos ou 3 pontos, né? Vocês irão criar um personagem romântico. Assim como o Alexandre Dumas criou esse personagem de o Conde de Monte Cristo, vocês irão também criar um personagem pontuando algumas coisas bastante relevantes para que a gente parta de algo conhecido, tá certo? Vocês irão criar esse personagem e pontuar as características desse novo herói ou heroína romântica. Ele é perspicaz, ele é esperto, ele é corajoso. Você vai colocar as características para a gente idealizar essa personagem, pode ser feminina ou masculina, tá? No caso do que a gente viu aqui do Alexandre Dumas, né? Ele colocou um homem. Naquela época era muito comum criar-se uma história, uma obra em prosa, simplesmente trazendo um mocinho, o herói. Só que os tempos mudaram, nós estamos no século 21, né? Nas aulas que eu gravei, a gente conversa entre século 18 e 19, a gente já ultrapassou mais de 200 anos em relação a isso. Então, as coisas mudaram, certo? Hoje em dia a gente não pode falar apenas de herói e também
temos que falar de heroína romântica, tá? Esse romance, como eu coloco pra vocês, não é meloso, não é sentir pena, não é ser solidário demais e tal. Hoje em dia, na sociedade atual, você pode simplesmente se apegar aos momentos de hoje em dia ou também do passado. Não tem importância, tá? Lá da primeira geração, segunda geração, terceira geração romântica. O importante é que você consiga pontuar quais são as características desse novo herói ou heroína romântica. E aí a sua temporalidade e seu contexto. Por exemplo, eu vou criar um personagem feminino e da sociedade atual, século 21, 2021. Eu quero criar essa personagem justamente para defender as causas das mulheres e tal e tal. Você vai colocar as características, vai colocar a temporalidade, dizer se é um personagem do passado, do presente, ou um personagem até mesmo futurista, e também o seu contexto. Eu escolhi o passado por isso, isso e isso. Eu escolhi o presente porque a gente está vivendo um período de pandemia e tal, ou mesmo uma visão futurista. Fica a seu critério. Mas é importante também contextualizar. E aí, qual seria a sua relevância social e qual seria a mensagem à população? Você sabe que nesse trecho que eu li agora, existe uma mensagem, né? O herói, mesmo com tantas adversidades, ele conseguiu dar a volta por cima, enriqueceu, encontrou o tesouro, voltou, deu toda a volta por cima, voltou à sua sociedade, foi aceito e aí conseguiu finalmente dar aquela reviravolta na história. Então, qual é a mensagem à população? Qual seria a relevância social desse personagem que você criou, sendo homem ou mulher? Ele teria poder de mudar a política? Teria poder de mudar algumas mazelas que acontecem na sociedade atual, certo? Então também você vai pontuar essas características aí. Qual seria a relevância e a mensagem que ficaria à população. E por último e não menos importante, você vai criar um desenho. Ou um desenho ou imagem que representa de modo fiel, fidedigno, esse ou essa personagem que você inventou. Por exemplo, a gente tá muito viciado. Eu coloco assim a gente, as pessoas que me rodeiam, estão acompanhando de muito perto algumas séries da Netflix, estão aproveitando esse momento de pandemia para enriquecer mais ou menos a questão dos filmes, né? Se enriquecer em relação a esses filmes, a essas séries e tudo mais. E a gente também está acompanhando de muito perto tudo o que está acontecendo no maior reality do Brasil, né? O Big Brother Brasil. E aí você pode criar um personagem de um filme, de uma série, de um livro que você leu, de um reality show. Nada impede. Homem ou mulher trazendo as características desse novo herói ou heroína romântica, a sua temporalidade de contexto, a sua relevância social e qual seria a mensagem que deixaria para a população. Como eu coloquei para vocês, tudo isso terá de ser feito por 3 alunos, tá? Um grupinho de 3, o G3, né? O G3 de vocês. Vocês irão criar um grupo de 3 pessoas e vão responder essas perguntas e tal. Se você não quiser desenhar, você pode, no dia da apresentação, no dia 4, espelhar uma imagem que você escolheu para se referenciar a essa personagem. Mas, pessoal, é levar na seriedade, é fazer bem direitinho, porque é um trabalho avaliativo. Não é simplesmente porque você está lá, mostrou a foto, o desenho, a imagem, respondeu essas perguntinhas de qualquer jeito que você vai ganhar os 3 pontos. Não, certo? Para você ficar com 10 nesse bimestre, serão 3 pontos para essa atividade, 2 para o trabalho, mais 1 para a participação na live, e que eu vou fazer chamada, né, para ter esse acompanhamento, e os outros 7 pontos serão distribuídos entre todas as atividades que eu vou passar pelo bimestre, certo? De literatura e oficina de redação. Então serão 7 pontos para isso e esses 3 pontos distribuídos para apresentação e participação nessa live de apresentação desse trabalho de literatura, tá certo? Então eu não queria extrapolar a casa dos 15 minutos se eu conseguir contemplar tudo. Se você ficar com algum tipo de dúvida, pode me procurar nas redes sociais para eu tirar a sua dúvida, mas é uma coisa bem simples. Você não precisa me mandar o nome do trio pelo WhatsApp. Na hora eu anoto. O trio é esse. Não é necessário abrir a câmera para você falar. Agora os 3 que vão falar vão ligar o microfone para ambas as partes colocarem as suas indagações, as suas críticas, as informações que você conseguiu criar em cima da produção desse trabalho, certo? Então 3 pessoas.
Se no dia alguém faltar, ou me justifica, ou então realmente vai sair no prejuízo. Vai ficar com zero porque não está nem na live e nem conseguiu apresentar o trabalho também, né? Então é isso, pessoal. Vocês terão agora esse momento para escolher o trio de vocês. Na hora eu fico sabendo, eu anoto fulano, 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 número tal, 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 e dou a nota de vocês na hora da apresentação. Tudo no ao vivo, tudo na hora, de imediato, tá bom? É... E é isso. Para qualquer dúvida, qualquer indagação, não ficou claro, professor, você pode me procurar nas redes sociais, que eu prontamente irei tirar a sua dúvida, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço, fiquem bem e se protejam. Valeu.